Tá, vamos lá. O idem velho e idem noli, que eu, a Renata e a Ana, a gente sempre fala muito aqui pra vocês, ele é um conceito de amizade que foi definido por São Tomás de Aquino lá na Suma Teológica. Diz o seguinte: onde está a verdadeira amizade, aí está o mesmo querer e o mesmo não querer, tanto mais agradável quanto mais sincero. E aí é o seguinte, com relação a isso. E aí o amigo, dentro dessa definição do idem velho e idem noli, é aquela pessoa que vai querer e vai rejeitar as mesmas coisas que você quer e rejeita. É quem vai amar e odiar as mesmas coisas que você ama e odeia. Você vai dizer, beleza, Mariana, já entendi, eu não sou retardado, já captei qual é a ideia. Mas na prática, como é que isso funciona? É simples. Você e o seu amigo são pessoas que estão olhando na mesma direção. Estão indo para o mesmo lugar. Então, vocês vão comungar dos mesmos princípios e valores. Não é uma questão apenas de afinidade básica. Por exemplo, a gente escuta as mesmas músicas, a gente frequenta os mesmos lugares. É muito além disso. E aí você precisa, antes de tudo, identificar esses valores em você, né? Reconhecer quais são os seus valores, quais são aquelas coisas na vida das quais você não abre mão, e depois perceber se os seus amigos comungam disso com você. Se eles comungam, então temos aí uma relação de amizade verdadeira, né? Baseada no conceito de idem velho e idem noli, do São Tomás de Aquino. Se eles não comungam, aí, meu amigo, reveja. E aí, sempre que eu falo sobre isso, surge alguém perguntando o seguinte: mas então quer dizer que eu só posso ser amigo de verdade de alguém que concorda 100% comigo nas minhas opiniões? E a resposta é simples: não. Explico. As divergências de opiniões, gente, elas são intrínsecas à natureza humana. É normal, é saudável, inclusive, que a gente discorde de outras pessoas, mesmo que tenhamos valores em comum. Então, não significa que você tem que ser amigo de alguém que está 100% alinhado ali com o seu pensamento. Mas você tem que ser amigo de alguém que esteja 100% alinhado com os seus valores. Entenda que são duas coisas distintas. E aí, por que é tão importante fazer essa distinção entre opiniões e valores? Porque as opiniões, por mais convictos que a gente seja, né, das coisas, muitas vezes elas são efêmeras. Então eu posso olhar para uma coisa de um jeito hoje e amanhã olhar de outra forma. Já os valores, por sua vez, eles são fixos, eles tendem a ser permanentes. Então você tem ali uma base de valores que muitas vezes ela é inegociável e ela não muda de acordo com as suas opiniões. Então, é desses valores que o idem velho e idem noli fala, né? Não é uma afinidade superficial ali de uma coisa ou de outra mais pontual. É de valor mesmo, daquilo que sustenta a nossa existência. E daquilo que, obviamente, nos leva a um determinado lugar. Então, você e os seus amigos têm que estar andando na mesma direção. Por mais que surjam pedras no meio desse caminho, a direção permanece sendo a mesma. E aí, gente, uma coisa importante é que quando o Tomás de Aquino diz que onde está a verdadeira amizade, aí está o verdadeiro querer e o verdadeiro não querer, tanto mais agradável quanto mais sincero, foco no sincero. Foco no sincero. Por quê? Por que eu falei para focar no sincero? Porque, gente, muito importante, é o seguinte: essa relação de amizade ela não pode ser tirânica, tá? Essa comunhão de valores não pode ser uma obrigação imposta aos outros. Essa convergência ela não pode ser forçada, não pode ser instrumentalizada, né, com o pretexto de que se não for assim você não vai ser meu amigo. Não, isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Você vai se aproximar e construir isso com quem já tem essa comunhão. Porque se você faz isso, então você tem aí uma inversão moral deliberada das coisas, né? Você subverte a hierarquia. E a amizade ela deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma obrigação, uma submissão. Então ela fica submissa a essa convergência de ideias e aí deixa de ser a própria convergência de ideias a razão da amizade. Vocês entenderam como é que funciona o negócio? Então foco nesse sincero. E aí, por fim, mas não menos importante, foco também no que Tomás de Aquino fala sobre ser agradável. Então, além de ser sincero, além de ter uma comunhão de valores, essa relação de amizade também precisa ser agradável. E
E aí, meu povo, para a gente encerrar esse assunto de idem velho e idem noli por hoje, lembre-se de uma coisa muito importante. Esse conceito, ele foi fundado, ele está ancorado na verdade, no bem e na verdade.